Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos. Boa tarde, equipe, boa tarde aos nossos ouvintes, eu espero que todos estejam super bem. Vamos lá, terça-feira, o tema de hoje, a gente vai tratar sobre o mau uso do ChatGPT. Olha, gente, tem sido cada vez mais frequente as crianças, os adolescentes, sobretudo porque agora, né, as IAs generativas, elas estão também nos celulares, e as crianças estão fazendo uso, né, para exercício simples, para estudar para prova. Mas o que nós estamos questionando não é usar, mas como usar. Então a gente vai dividir em dois momentos aqui. Podemos usar a inteligência artificial? Podemos. É uma assistente virtual, é uma forma de biblioteca, uma forma de consulta. Mas, como em qualquer forma de consulta, em qualquer articulação que a gente vai fazer para estudos, a gente precisa sempre criticar o que está sendo feito. Bem, qual é o papel da escola, então? O papel da escola é a gente dar a essas crianças cada vez mais formas de criticar a IA. Isso está certo, não está? Isso tem uma validação de autores sobre determinado assunto? É fonte de pesquisa, não é? Como isso que está ali, né, dito pela IA, está aparecendo? A gente não pode esquecer que quando uma ferramenta dessa traz uma resposta, é em cima de uma busca de tudo que foi colocado na internet. E a gente já sabe que nem tudo que está na internet tem o valor científico, né? Tem o valor da pesquisa, dos estudos em todas as áreas para aquilo está posto. Então é um trabalho, primeiro, eu preciso me certificar de que isso verdadeiramente faz sentido, de que isso tem uma base, de fato, que me dê a garantia de que é uma verdade. Ponto. Como que a gente faz isso? Confrontando aquilo que está no livro didático, aquilo que está nos materiais que foram disponibilizados pelos professores. Os professores hoje são grandes curadores também de material. Aquilo que eles disponibilizam para os alunos nas escolas, nas plataformas das escolas, passa por um crivo de alguém que conhece a área, que estudou a área, que tem uma condição de fazer uma seleção do que é bom, do que não é, de que tem um viés ideológico que não tem, de que tem um determinado posicionamento ou de que não tem. Vai fazendo um filtro para o aluno. Essa grande curadoria do professor, o ensino dessa curadoria para o aluno, é um diferencial para os estudos dele. Então, a gente precisa considerar que essa educação digital passa pela escola nessa figura do professor curador, que vai trazer uma condição melhor para o aluno. Ora, além disso, o ensino da educação digital passa pelo pensamento crítico, pela análise do aluno. A gente sempre diz em educação que é um processo, é uma escada, níveis de complexidade do pensamento. Ora, as crianças, elas aprendem a identificar, depois elas aprendem a comparar, depois elas vão por um processo de fazer relação entre uma área e outra, um assunto e outro, e aí elas chegam à análise. Este caminho de pensamento, até análise, síntese, que são pensamentos mais complexos, esse caminho de pensamento precisa também ser um papel da escola. Nessa escala, o nível de aprendizagem. Quando a gente fala em nível de aprendizagem, a gente fala de um planejamento intencional. Um planejamento intencional para aquilo que é o mundo digital também. Então, é a matemática fazendo tanto a curadoria como essa educação digital por níveis de aprendizagem, as ciências, as linguagens, né, a história, a geografia, ou seja, todas as áreas, de acordo com a sua ciência, fazendo esse processo de desenvolvimento de processo cognitivo com os alunos. Isso é importantíssimo. Então, do que a gente está falando? Ora, ora. Curadoria para o professor,
níveis de aprendizagem para a elevação do pensamento crítico do aluno e um papel também que é da família. Olha, como é que a gente pode apoiar? Como é que a gente acompanha? Como é que a gente limita um pouco esse uso desse celular para que seja um uso do celular cada vez mais consciente, não só para a rede social, não só para diversão, mas para um uso didático, um uso de pesquisa voltado para o exercício do conhecimento, a informação que se torna conhecimento. Então, a família precisa, em algum momento também, sentar com esses alunos para fazer esse apanhado. Não, isso aqui, não imagina, eu já acompanhei isso não é bem assim, isso tem um fato histórico, por exemplo, não foi assim que aconteceu. Ora, ou não é esse olhar, ou como é que a gente aprendia isso? Porque se é um fato histórico, aquilo pode ter uma revisão de análise de ponto de vista, né? A gente, por exemplo, a gente viu um fato histórico só na perspectiva europeia. Agora os estudos avançaram e a gente tem um fato histórico visto na perspectiva europeia, mas numa perspectiva também África. Quem foi aquele povo africano que viveu aquele mesmo fato histórico, mas saindo ali cativo, preso, deixando suas famílias escravizadas? É uma outra perspectiva da história geral, por exemplo. Então, isso passa por uma escola preocupada com a educação digital, desculpa, mas uma família também preocupada com uma educação digital forte, de diálogo, de exploração dos assuntos, de acompanhamento do que os alunos estão fazendo. Porque eles não ficam só numa consulta responsiva da inteligência artificial, eles ficam também num processo de que, olha, eu preciso fazer os meus mapas mentais, os meus mapas conceituais, eu preciso fazer os meus resumos e a partir dos meus resumos eu vou para a inteligência artificial para tirar uma dúvida, constatar se é aquilo mesmo. Enfim, é um processo grande de conhecimento que é gerado, mas que a gente precisa sempre ter essa mediação de um especialista quando se trata de escola e do responsável por essa criança quando se trata da família. Eu não posso deixar de falar também para vocês que estamos a poucos dias, gente, o Enem está batendo a porta, dia 9, dia 16, as provas estão aí. É importante que todos nós estejamos cada vez assim, olhando mais para esses meninos que vão tentar, meninos e meninas que vão tentar a prova, e os adultos também, que voltam, né, para fazer a prova do Enem, como uma forma de ingressar tanto nas faculdades públicas quanto nas privadas. As coisas que eu mais escuto nos últimos dias são: ora, preciso estudar muito agora? Uma dica, tá? Estude os conteúdos recorrentes, porque os conteúdos recorrentes são aqueles que sempre caem nas provas, e se você fortalece isso, a probabilidade de você acertar um número maior de questões é grande. Então, que seja esse momento de revisar esses conteúdos, ir a esses conteúdos, olhar para isso, olhar no sentido de que posso ainda acertar questões mais difíceis, eu já dominei as fáceis e as médias, posso ir para as mais difíceis? Devo, até porque tem, né, o Enem tem uma lógica aí dos itens, você não pode acertar só fácil, não pode acertar só difícil, tem uma teoria de resposta ao item, né, de resposta à questão, que tem um balanço. Então, agora é revisar os conteúdos recorrentes, aliviar o estresse, trazer calma, evitar a ansiedade. Então, no tempinho que falta, respirar. Vamos respirar, começar a desacelerar, começar a ter uma regularidade de sono. Não adianta ficar até de madrugada mais estudando, não adianta não fazer exercício físico, tem que fazer o exercício físico, tem que ter boa noite de sono, tem que ter uma comida bem regular, cada vez mais, para não ter nenhum problema também de saúde nos próximos dias que possa tirar de uma prova tão importante. É muito importante a gente lembrar também que não só para as faculdades, universidades federais, que o Enem é porta para as faculdades privadas.
né? Hoje tem dados disso, né? Que hoje o maior número de entrada em alguns cursos é pelo Enem, né? Vamos tirar sempre a medicina disso, mas o Enem é uma porta de entrada para a maioria dos cursos nas universidades e faculdades brasileiras, também privadas. Então é importante esse preparo para essa prova que se aproxima aí nos próximos dias. Então eu vou finalizando por aqui, esperando estar com vocês na próxima terça-feira.